Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Aqui, através deste livro, Deus fala. Deus quer falar sempre, então esteja atento. Tenha os seus ouvidos abertos, tenha o seu coração aberto. Abra a palavra de Deus, este livro sagrado, e Deus então vai lhe falar ao coração. O batismo diário do Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Esse é o nosso tema geral desta semana, desta série. Hoje, o segundo dia, orientações sobre o Espírito Santo, sobre o seu ministério, sobre a sua pessoa. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece a obra do Espírito Santo? Você conhece o propósito de Deus através da atuação do Espírito Santo nos nossos dias? Nós precisamos ter bem clara a visão da maior necessidade. Nossa maior necessidade hoje é do reavivamento, e o reavivamento ele só acontece mediante a obra do Espírito Santo. Então, a comunhão com Deus diária através da oração, através do estudo da palavra, é imprescindível para o crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Ontem nós vimos como que Deus operou de forma muito especial. Uma vida caótica, um cenário desastroso de trevas, de escuridão, de medo e de temor. Cristo vem e Ele traz a presença do Espírito, Ele sopra o Espírito. Quando Cristo esteve aqui na terra, Ele foi o consolador aos corações. Quando as pessoas entravam em contato com Jesus, elas tinham a oportunidade de contemplar a Deus, o caráter de Deus, o amor, o poder divino através da vida de Cristo. Agora então, nós não podemos esquecer, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias com seus discípulos. Ele iniciou de forma muito especial esses 40 dias, soprando sobre eles o Espírito, concedendo a eles o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz desabrochar, despertar o coração para as coisas de Deus. Você está gostando das coisas de Deus? Você está buscando as coisas de Deus dos altos céus? Se porventura o seu coração está dividido, permita o Espírito Santo trabalhar o seu coração para lhe despertar para as coisas de Deus, para ter mais interesse. As aspirações da vida, elas precisam girar em torno da vontade, do plano e do propósito divino. Então vamos para o tema de hoje. Jesus está agora, durante os seus 40 dias, ele orientou os seus discípulos. Os discípulos entenderam a necessidade do foco na pessoa de Jesus e se aproxima então agora do fim do ministério de Cristo aqui na terra. Nesses 40 dias, os discípulos ouviram a voz de Jesus. Eles tinham agora prazer em se assentar aos pés de Jesus para lhe ouvir a voz, porque Jesus era, naquele momento, a palavra aberta, o Verbo se manifestou, a palavra aberta para revelar Deus, para revelar o seu amor, a sua bondade. E então Jesus estava agora saciando a sede, a fome espiritual daqueles homens, através da sua presença. Então entenda bem, o ministério do Espírito Santo é trazer a presença de Jesus ao nosso coração, porque há plenitude de alegria na presença do Senhor. O salmista diz isso no Salmo 16 e o versículo 11. Então 40 dias, corações abertos, sedentos, muitas lições, muitos ensinamentos, muitas orientações, muito poder para aqueles homens. O foco deles agora era estar com Cristo, na presença do Senhor Jesus. Então se aproxima um momento que Jesus está para se despedir dos seus discípulos. Jesus diz: olha, não fiquem tristes, não se turbem o vosso coração. Creiam, eu vou voltar e eu vou levar vocês para o céu. E ele dá as suas últimas orientações e ele apresenta o ministério do Espírito Santo. Vamos para a Bíblia, a missão do Espírito. São João, capítulo 14. O capítulo 14 de São João seria o capítulo 14 e 16, os capítulos clássicos a respeito do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo. E no capítulo 14, verso 16, Jesus disse: eu vou orar ao Pai,
Eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar. Vamos ler? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador igual a mim, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, os discípulos não seriam abandonados. Você não está abandonado. Você tem o Espírito Santo com você, porque é esta a meta de Deus para a nossa vida. E diz no verso 17, o Espírito da verdade. Que coisa interessante. Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois Jesus ora no 17 de João, ele diz, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Então a palavra é verdade, Jesus é verdade. E agora ele diz o seguinte, o Espírito também é a verdade. Amém? Que coisa impressionante! Nós sabemos muito bem que Jesus é a revelação divina neste mundo. E o Espírito Santo vem agora, então, revelar essa maravilhosa experiência no nosso coração, a verdade, a pessoa de Jesus e a sua palavra. Então, no capítulo 14, 16, ele diz que vai orar ao Pai. Agora, no versículo 27, ele diz que o Espírito Santo vai fazer uma obra muito especial. Mas o Consolador, versículo 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Você já é um expert na vida? Você já sabe tudo de como ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um bom filho? Um bom cristão? Pois é, o Espírito Santo é que nos ensina tudo. Nas diferentes áreas da vida, nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha nos orientar, venha nos ensinar, venha nos conduzir, venha nos levar à decisão certa para seguir a direção segura para a nossa vida. Então, ele vai ensinar todas as coisas, ok? Agora, no capítulo 16... e o versículo 13 diz assim, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Você sabe a verdade a respeito de Deus, do futuro, do presente, da palavra, pois o Espírito pode agora guiar, ele pode então agora capacitar para estes que buscam a verdade, viverem a verdade, seguirem a verdade, obedecerem a verdade. É o Espírito que nos capacita a obedecer à lei de Deus, é o Espírito que nos condiciona a realmente sermos obedientes a Deus. E uma obra especial que o Espírito faria está no capítulo 16 de São João e o versículo 8, que diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é despertar o meu coração para nós compreendermos quem nós somos, a nossa natureza, por que nós agimos como agimos de forma errada muitas das vezes, qual é a essência que está em nós, que nós temos e que o Espírito Santo quer arrancar diariamente. Então, convencer de que nós somos pecadores por natureza, de que nós precisamos da pessoa de Jesus com a sua justiça, os seus méritos para interceder por nós e de que em Cristo nós podemos alcançar a vida eterna, porque o texto bíblico diz isso, a vida eterna diante do juízo de Deus. Entendeu bem o ministério do Espírito Santo? Entendeu bem por que você precisa clamar e eu buscando o Espírito Santo? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado pelo Espírito Santo que está conosco hoje, porque Jesus rogou ao Pai e o Pai enviou o Espírito e ele permanece conosco e ele vai nos conduzir no conhecimento, na experiência, na obediência, na vivência da vida autêntica cristã, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.